Esse é um dos melhores momentos de Berserk desde, infelizmente, o falecimento de Miura. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu vim falar do capítulo 372, ou o mais novo capítulo de Berserk. Pra quem ainda tá perdido, sim, Miura, o mangaka dessa história, infelizmente faleceu há mais de um ano, porém, a sua equipe que trabalhou com ele por anos, que foi altamente elogiada pelo Miura, e o seu melhor amigo, que teve informações e conversas com o Miura desde o início do processo de Berserk, eles unidos resolveram continuar com a publicação da revista, porém, sempre colocando, segundo eles, apenas o que eles ouviram do próprio Miura, que seria o desenvolvimento final dessa história. Antes da gente falar, se você gosta de Berserk, lembrando, eu tenho estampas exclusivas de Berserk, as mais lindas dessa internet, cá entre nós, pelo menos eu acho, como essa que tá passando na sua tela no link loja.com.br/Gabi-Xavier. Depois do link, se você quiser, tem manga comprida, sem manga, moletom e várias vezes tem promoção direto no site, então depois do vídeo, aproveita lá. Muito bem ilustrado, esse capítulo mostra o que seria talvez uma espécie de flashback, devaneio, uma mistura disso tudo, mas sem dúvidas um momento em que a Casca está capturada e refém do Griffith dentro ali de Falcônia, controlada por uma espécie de feitiço ou coisa assim. O capítulo 372 abre com o que, pra mim, é claramente uma lembrança que realmente aconteceu da Casca no momento em que ela foi raptada, ali tirada da Ilha dos Elfos, e foi naquele momento em que ela recobrou os sentidos, porque se vocês não se recordam, quando o filho dela, ou a criança do luar, se tornou o próprio Griffith na sua frente, ela de repente sentiu uma dor muito grande por causa da proximidade com aquele que colocou o estigma no próprio corpo dela, e com a dor, com o desespero, com o trauma, né, porque ela tem o estresse pós-traumático ainda não tratado, não resolvido, ela desfalece, né, ela desmaia por um certo período enquanto tudo começa a colapsar. Quando ela é levada pelos céus ali pelo Zod, junto com o Griffith, o que acontece é que ela abre os olhos e ela olha para o Guts. E a gente vê a sua visão, o seu ponto de vista. Realmente, ver o Guts desesperado, sumindo no meio daquela ilha colapsando, foi a última coisa que ela pôde ver. E aqui fica claro mais uma vez que ela não queria ser levada. Que por mais que ela não tivesse ainda racionalizado todas as pecinhas que ela recém juntou sobre o eclipse pós-eclipse, ela claramente queria ficar perto do Guts. Ela claramente nutria carinho por ele. Ela naturalmente queria ficar próxima dele e ela tinha noção do que estava acontecendo. Ela não estava sendo levada por um ex-ídolo, amigo, líder. Não, ela estava sendo raptada. E aí a gente tem uma elipse ou uma omissão do que aconteceu desse tempo em que ela foi raptada para o começo desse capítulo, mas isso com certeza foi de propósito para não causar uma impressão tão exata do tempo. Quanto tempo se passou desde que ela foi levada da ilha até esse momento que a gente está acompanhando no 372? Como o capítulo é muito sob o ponto de vista dela na maior parte do tempo e ela está confusa, provavelmente manipulada por algum feitiço, a gente vai junto com ela nessa confusão. Quanto tempo será que se passou? O que aconteceu com Guts e companhia? Quem conseguiu sobreviver ainda em alto mar? Será que eles já estão se movendo em direção à Falcônia? Será que eles estão buscando algum outro aliado? E o Guts, que da última vez que o vimos estava se perdendo dentro do seu desespero. Gosto como, apesar da ausência do Miura, eles continuam com esse modo de intercalar núcleos, de maneira que eles nos deixaram com o núcleo de lá, do Guts e companhia, num momento muito chave, icônico, e quando voltarmos para lá, tem muita coisa ainda para resolver. E quando voltamos aqui para Casca, também já surgiram vários outros fatores para a gente ficar pensando. Tudo o que acontece com a Casca no começo dá a ideia, primeiro, se aquilo realmente estivesse acontecendo, e digo se, porque talvez não esteja, eu vou chegar lá, ela estava perdida. Tal como em algum momento ela foi Elaine e não tinha ciência dos acontecimentos, ela era levada pelo fluxo das coisas, porque ela era acordada tal como uma princesa, era vestida de carmesim, um vestido maravilhoso, toda luxuosa, tratada como lady, levada pelos salões e contemplando todo o império daquele que é o líder do bando do Falcão. Ela vê com essas mulheres que estão ali a servindo o próprio bando do Falcão partindo em mais uma expedição e sendo aclamado, e ela chora. Se aquilo fosse realidade, já dá pra ver que, ainda que perdida, entorpecida por algo que impede que a sua própria consciência venha à tona, ela tinha sentimentos que mostravam que dentro, ali no fundo, ela sabia que, por exemplo, o bando do Falcão, essa menção, essa pessoa, aqueles que não estão mais ali, são gatilhos para sofrimentos e coisas terríveis
horríveis que estão, sim, guardadas dentro de si. Ela é levada para os jardins, ela brinca com as crianças, ela come tal como uma lady, ela é levada para tomar banho e ali no banho, desnuda, nós vemos claramente a marca, o estigma, que aparecia muito brevemente ali por baixo do seu vestido nas cenas anteriores. E notando essa presença mínima do estigma em todas essas cenas, já cairia, por exemplo, adianto qualquer teoria de que antes era uma ilusão e aqui no banho não. Mas curioso que no momento em que ela entra nessa água, em que ela está despida de qualquer utensílio, roupa, teatro, de repente ela olha para aquela água e ela não se lembra de qualquer coisa. Me deu a sensação de que aquela água, de alguma maneira, nesse sonho devaneio, ou na realidade, depende da teoria que você tiver sobre esse capítulo, fez um link ali com os elementais, com aquilo que ela associava muito àquelas criaturas mágicas que ela teve tanta interação durante todo esse tempo. E aí que a coisa começa a ficar sobrenatural, e foi nesse ponto que eu percebi que a gente estava vendo provavelmente uma mistura de flashbacks de acontecimentos, coisas que realmente aconteceram, com sonhos e devaneios criados por algo que está colocando ela num sonho profundo. Porque assim que ela tem esse estalo, ela se lembra de um flash ali na Ilha dos Elfos, em que aparecem Danann, Shirk e Farnésia, ou seja, aquelas que ela teve mais interação nos últimos dias. O capítulo corta para um momento em que ela tá com aquela mesma roupa inclusive que ela estava vestindo quando foi capturada, sentada numa cadeira em que há uma caixa misteriosa do seu lado, em uma sala que parece com o teto bem elevado, várias janelas e ao fundo o que passa a Árvore Mundial. Árvore Mundial que, inclusive, também teve um destaque muito grande nessas cenas anteriores que agora eu atribuo a um sonho, algo criado na sua mente. Árvore essa que talvez esteja não exatamente, não sozinha, né, de forma ativa, causando esses sonhos na casca, mas talvez seja uma grande fonte de poder, já que é um grande vínculo, né, um tubo para forças e camadas e auras de muita magia, como se ela fosse um canalizador para seja lá quem estiver colocando a casca numa espécie de sonho profundo e devaneio, para que aquilo fosse mais potencializado. E depois dessa minha desconfiança da cena da caixa, que eu entendi que o capítulo talvez esteja nos enganando, que as coisas não são exatamente um acontecimento cronológico, pelo menos não nesse tempo presente. Depois da cena da caixa, dela na sala, algo que não faria sentido numa linha cronológica com a cena do banho, a gente vê uma cena em que ela tenta escapar, que ela é segurada, que ela se defende, que ela sai correndo, ela é cercada por vários guardas, ela corta o braço de um, ainda muito perdida, e ela tenta correr de qualquer jeito, e ela fala, ela verbaliza, para voltar para o Guts, para que o Guts não faça alguma coisa, para que o Guts talvez não vá até ali, o que provavelmente seria uma armadilha. Ela, de novo, no momento de consciência, claro, estaria ali preocupada com ele, para cair em todas as teorias que até hoje eu sei que existe por parte de algumas pessoas, de que ela escolheria o Griffith e não o Guts, o que eu jamais concordo, e aqui ela deixa muito claro. Porém, vamos lá, por que eu tô dizendo pra vocês que eu não acredito que aconteceu exatamente assim? Acordou, foi vestida, comeu, brincou com crianças, tomou banho e acordou e tentou escapar. Pode ser que tudo isso tenha acontecido em algum ponto, mas existe uma forma de ilustrar estes quadros nesse capítulo que provavelmente não são à toa, pelo menos nunca foram, na maioria ou em todos os mangás que eu acompanho. Se vocês notarem, o capítulo começa com a lembrança, e acho que todos concordamos que é uma lembrança factual, realmente aconteceu, dela vendo o Guts ficar enquanto ela era raptada. Isso que eu chamo de lembrança ou de flashback de algo acontecido mesmo, tem uma espécie de barra, né, um fundo preto, que contorna os quadros das cenas que a gente está acompanhando. Depois, o fluxo de acontecimentos dela acordando na cama como uma lady, vivendo como uma lady até despertar com lembranças das meninas na Ilha dos Elfos, tudo isso não tem mais essa estética preta. Estética essa que só volta, os quadros pretos só voltam quando ela tem aquela que eu chamo de lembrança dela tentando escapar. Pra mim, ela chegou ali em Falcônia, ela tentou escapar, ela foi cercada, ela cortou o sem braço das pessoas, ela tentou lutar. Não sei se isso aconteceu mais de uma vez, pode ser que sim, mas isso pra mim não tá claro neste capítulo apenas. O que pra mim fica claro é que dentro da sua mente, ali perdida talvez naquela cama em que vemos ela de novo no final, Casca está no presente, tentando e lutando contra um sonho que se mistura com lembranças, como se aquela luta que a gente viu dos
seu inconsciente dentro do eclipse estivesse acontecendo de outra forma, só que agora com algum feitiço, se aproveitando das suas próprias vulnerabilidades ainda não curadas dentro da sua mente, dentro do seu corpo, e a manipulando para que ela ficasse ali, sim, certamente como uma isca. Para o quê? Quais são as intenções do Griffiths? Isso a gente ainda tá tentando juntar as pontas e perceber. Porque ele aparece também no final desse capítulo. Primeiro vemos o Irvine se juntando ao pessoal ali, aos apóstolos do bando do Falcão, e dizendo que o passarinho tá lá de boa, guardado na sua gaiola. Passarinho esse provavelmente é a Casca, que pode ter tentado acordar e escapar em algum momento. Chutaria eu que após eles chegarem, que foi o que a gente viu nas memórias da Casca em fundo preto. Então ele tinha acabado de ver que ela estava lá, controlada, enfeitiçada, e o que a gente acompanhou desde o começo com fundinho de presente foram os seus devaneios, sonhos, agora já controlada e contida na gaiola. Sido algo relativamente próximo ao momento em que eles saem para mais uma expedição para o leste. E essa é a única fala e relevante fala que temos do Griffiths nesse capítulo. Ele diz que eles vão para leste. O que pode ter ao leste? Busquei de pessoas menos perdidas do que eu ilustrações do que seria a representação do mundo de Berserk e claramente o que tem no leste para além de povos bárbaros. O que nos interessa e talvez interesse ao Griffiths é exatamente o Império Kushan. Talvez o clã que o Rickert foi, talvez, eu não sei se ele tem esse conhecimento. O nome do clã para o qual o Rickert foi levado é o clã Bakiraka, que naturalmente também ficaria ao leste de Falcone, ao leste de Midland. Mas se o Griffiths ele não tem conhecimento exato sobre onde essa outra ponta solta do ex-bando do Falcão estaria nesse momento, se dirigindo ao Império Kushan, para tentar enfrentar aqueles que ainda se voltam contra ele, para tentar um domínio completo, inevitavelmente ele vai encontrar esta outra pontinha solta do bando do Falcão, porque com ele faltaria apenas o Guts. De novo, as suas intenções exatas são escondidas, porque ele não precisa verbalizá-las tal como líder que é, e porque isso faz parte do mistério final, né? A última questão a ser resolvida do mangá. Porém, tem um outro detalhe, um outro ser, na real, que tá ali ouvindo ou percebendo todos os acontecimentos e parece não gostar. Pelo menos a sua mensagem corporal do Zod nesse capítulo, escutando a mensagem ali, o relatório sobre a Casca e vendo todos os acontecimentos que ele participou, inclusive ativamente, não é de alguém que tá muito satisfeito. Talvez não satisfeito com a posição em que ele foi colocado, talvez não satisfeito de participar de uma trama que não é de guerra, de batalha, de lutar contra os mais fortes de forma honrada dentro dos seus conceitos de honra, como ele sempre acreditou. Não acredito numa pena do Zod ou nele se humanizando de alguma maneira, porque ele é um apóstolo e nunca teve problemas em matar qualquer um, até mesmo alguém como a Casca, se precisasse. Eu acho que ele tá mais contrariado, na minha visão, pela forma que ele tá sendo usado, pelas amarras que ele tá sendo colocado, pela forma mais escusa que o seu líder tá encontrando de enfrentar, por exemplo, o Guts, que não é ali no mano a mano, na força a força, é alguma coisa bem mais por baixo dos panos, fazendo armadilhas, utilizando pessoas, talvez ele não concorde com isso. Se ele vai se virar totalmente contra o Griffiths e lutar contra ele ao lado do Guts, eu acho que talvez seja um passo grande demais. Ele pode ser que aconteça, mas precisa rolar algo muito grande no meio do caminho, porque ele também é fento. Ele é um dedo da mão de Deus e a autoridade em cima de qualquer um ali é gigantesca. Não é tão simples quanto, vou me virar contra ele porque sim, né? Não é tão fácil, não é qualquer um que faz uma escolha como essa, como já vimos uma vez Ganishka fazendo. Mas pode acontecer. Eu acho que algum desconforto tá rolando com o Zod e o enquadramento nele em um quadro não foi à toa. Amei esse capítulo, fiquei angustiada pela Casca, fico pensando quem tá enfeitiçando. Sônia não teria exatamente esse tipo de poder. Pode ser que ela tenha desenvolvido, né? Porque ela tinha uma habilidade muito grande com mentes e de profecias de futuro. Ela também se alimentou e entrou em interação muito grande com a Árvore Mundial desde que ela apareceu. Talvez ela tenha potencializado suas habilidades e conseguido de alguma forma trabalhar a mente da Casca, mais uma vez se aproveitando de algo que já era muito vulnerável, né? Porque ela não se recuperou. Na Ilha dos Elfos isso estava bem claro. Ou pode ser outra pessoa, seja como for, ela certamente está vivendo de novo numa prisão ali dentro da própria mente, com a diferença de que ela tá dentro da casa do maior inimigo dela nesse momento.
sendo usada. Agora pensando aqui, será que os planos do Griffith eles não precisam acontecer antes da próxima lua cheia? É o espaço de um mês entre uma lua cheia e outra? Acho que sim, porque se a criança do luar aparece ali de novo, ela não tomaria conta do poder e talvez colocasse tudo a perder? De repente solta a casca e faz alguma coisa que não era esperado? Talvez o espaço de tempo dessa reta final ou de grande parte das coisas que a gente vai acompanhar agora seja bem curto. Por isso que provavelmente ele já chegou, já resolveram a casca, juntou a galera e tá partindo pro leste, porque tudo vai correr rapidamente. E os capítulos, bem, a próxima edição já é no mês que vem, e eles de novo deram aquele intervalo para trazer capítulos mais seguidinhos, provavelmente. Então, mês que vem a gente descobre mais algumas coisas e eu volto aqui para comentar com vocês. Então, se quiserem me acompanhar, deixem aquele like para fortalecer e divulgar o vídeo, me ajuda muito mesmo. Comenta aqui embaixo as suas teorias para os próximos capítulos e se inscreva para acompanhar todos os próximos conteúdos. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!